agora um programa da TV CREA Minas. Nesta edição vamos falar sobre a remuneração dos peritos na justiça gratuita. Muitas vezes ela não cobre os gastos e há casos em que eles nem recebem. Você vai ver que na Assembleia Legislativa de Minas, um projeto de lei pode mudar esta realidade. No estúdio, a assessora jurídica e parlamentar do CREA Minas, Maria de Fátima Amaral, é nossa convidada e fala sobre o assunto. E ainda, está na hora de mudar os conceitos sobre lixo eletrônico. A maioria dos resíduos descartados pode e deve ser reutilizado. E tem muito mais, não saia daí! Em todo caso de acidente, situação de risco ou mesmo de dúvidas que acabam gerando um processo na justiça, um profissional será sempre chamado, o perito. Um trabalho importante, mas em falta no mercado. E o motivo pode ser a baixa remuneração ou falta dela, nos casos da justiça gratuita. Na Assembleia Legislativa de Minas, já tramita um projeto de lei que prevê este pagamento feito pelo Estado. E, se aprovado, deve reduzir pilhas de processos que se acumulam e a longa espera por uma solução. Eles fazem avaliações técnicas para dar suporte às decisões da Justiça. O campo de trabalho é grande. Podem atuar em várias áreas do conhecimento e âmbitos, do estadual ao federal. Não é preciso fazer concurso público para se tornar um perito judicial, mas ter a formação superior e ainda vários cursos de aperfeiçoamento. Dilvar, engenheiro, é um deles. Trabalha como perito desde a década de 90. Ele conta que uma perícia exige dedicação. É preciso avaliar os processos, ir a campo, documentar e consultar normas. E ainda ficar à disposição da Justiça para possíveis esclarecimentos. Isso tudo leva muito tempo, há muito desgaste, muito trabalho, muito custo, né? Para fazer uma perícia, muitas vezes é necessário instrumentações, é necessário contratar serviços de terceiros, de outros profissionais até, né, com emissão de ART, anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA, e fazer ensaios em laboratórios, etc. Então, quer dizer, uma perícia não é só chegar, depende só de conhecimento, não. Muitas vezes precisa de equipamentos para concluir, né? O perito sempre esbarra em uma dificuldade. Na justiça gratuita, a pessoa pode fazer uma declaração dizendo que não tem condições de pagar pela perícia. E aí, muitas vezes, a remuneração deste profissional especializado é baixa e não é capaz de cobrir todos os gastos necessários para o trabalho. Em alguns casos, não recebem nem o pagamento. O juiz, às vezes, arbitra aqui um valor, às vezes muito baixo. E o normal é nem arbitrar, dizendo que o perito vai receber no final. Só que na prática, receber no final pela parte sucumbente ou pelo Estado. Só que na prática não funciona. Este defensor público avalia que não faltam profissionais, mas são vários os processos parados atualmente na justiça gratuita pela baixa remuneração. Muitas pessoas não têm como pagar os honorários cobrados, o que atrasa a decisão judicial. E isso pode causar uma falsa esperança em quem precisa ter os problemas resolvidos. O processo é travado justamente na fase mais crítica, que é a fase de provas, e isso contribui certamente para a perda do direito e, numa última instância, para a perda de credibilidade das instituições públicas, né, que compõem o sistema de justiça. Mas um projeto de lei quer reverter esse quadro. Nos casos em que os beneficiários da perícia são da justiça gratuita, o Estado deverá arcar com todos esses custos. Atualmente, 80% dos processos que tramitam no país são referentes à justiça gratuita. Nesses casos, o juiz escolhe o perito em algum processo e faz a nomeação para ele atuar. O profissional deve então responder à intimação, dizendo se vai atuar no caso. O projeto está sendo discutido por várias instituições, como o CREA Minas e o IBAP. A expectativa é encontrar um denominador comum para que não haja prejuízo nem para o perito, nem para o requerente. Se conseguirmos a celeridade, ou seja, que esses processos sejam concluídos, em que haja a perícia, a sociedade como um todo ela vai ganhar, porque ela vai conseguir trazer à justiça aqueles menos favorecidos. E o CREA Minas apoia o projeto. Aqui no estúdio, a assessora jurídica e parlamentar do Conselho, Maria de Fátima Amaral, conversa com a gente sobre o assunto. Fátima, prazer tê-la aqui.
Prazer todo Então, nosso. é bom ter o CREA dando esse apoio, né? Você até acompanha esse projeto de perto. Como é que está essa situação e qual que é a importância do CREA estar à frente, apoiando esse projeto? Olha, Mara, são várias razões pelas quais o CREA Minas apoia esse projeto. Eu destacaria duas que eu acho de extrema relevância. A primeira foi acatar um pedido do Ministério Público Estadual, na pessoa do Dr. Edson, que procurou o CREA Minas para apoiar esse projeto. Esse projeto tinha um número 2794/2008 e estava já arquivado. E a segunda razão é porque o CREA percebeu, ele percebeu que existe um déficit histórico da sociedade para com uma parcela dessa sociedade, que são aquelas pessoas que são consideradas economicamente desfavorecidas, que precisam do judiciário. Ele tem conflitos como todos os outros. E essa parcela da sociedade se vê impedida, né, de obter do judiciário uma prestação jurisdicional, quer dizer, resolver o seu conflito, em decorrência dessa dificuldade intransponível que é. O juiz não consegue julgar o processo quando é necessária uma prova técnica para que ele dê uma sentença mais perto do justo, da justeza. Ele não consegue. Então, ele precisa dessa prova documental, dessa prova técnica. Então, é um dinheiro do perito. Sim. E o CREA Minas, ele tem esse conhecimento técnico através dos seus profissionais, que estão agrupados em instituições, entidades de classe. E ele pode colaborar com a solução desse problema que eu disse que é histórico na nossa sociedade. Porque a justiça mesmo reconhece isso, que existe hoje cerca de 100 mil processos parados por falta da perícia, e o perito hoje, ele às vezes o juiz arbitra um valor, mas às vezes ele não recebe ao final da perícia, não é isso que vem acontecendo? Sim, inclusive em alguns casos ele vai arbitrar um valor. Em muitos outros, ele pede o trabalho de forma gratuita. O CREA mesmo já recebeu vários pedidos do judiciário, entendeu? E ele se comove com isso porque claramente vedado, inclusive em lei específica infraconstitucional, que vai dizer que é vedado o trabalho honorífico para o ente público, se não for virtude de lei. E quando a Constituição veio, de 88, que eu acho que foi a Constituição cidadã democrática, ela diz o seguinte, é dever do Estado garantir a estas pessoas que não têm condições de custear um processo judicial, ele vai garantir essa assistência jurídica gratuita integral. Quer dizer, essa integralidade vai tratar dessas despesas e não somente dessa contraprestação, quer dizer, não somente desse conhecimento do profissional técnico, mas também aquelas despesas que são indiretas, como hospedagem, translado, equipamentos. É porque não dá para fixar um valor, porque cada perícia pode ter um gasto diferente, né? É o que você está falando. E na reportagem a gente viu o perito falando que às vezes ele tem deslocamento, pagar RT, às vezes tem que alugar laboratórios para poder fazer algum tipo de análise. Então, às vezes, arbitrou R$5.000. Não paga nem o início desse processo todo. Não paga e às vezes, por exemplo, pago essa perícia no final do processo. Quer dizer, existe uma injustiça. Quer dizer, passa para o profissional um ônus que não é dele. Por quê? Quando chega o advogado, por exemplo, por que ele recebe no final? Por que o serviço é pago no final? Porque depende do trabalho dele e vai depender também do sucesso ou do insucesso. Isso não acontece com o perito. O perito, no momento que ele esclarece os quesitos, né, que são os questionamentos, as dúvidas das partes, ele apresenta o laudo. Naquele momento, ele tem o dever de esclarecer as dúvidas complementares, tanto do juiz, do Ministério Público, das partes. Encerra-se o processo. Quer dizer, encerra-se o trabalho do perito. É o momento que ele vai estar recebendo esses honorários. E isso está previsto no projeto que foi no substitutivo, que colocamos o momento do pagamento desse trabalho. E além disso, aí, nesse momento o Estado é que pagaria isso? O Estado pagaria com isso. É isso que o projeto prevê? Exatamente. E além disso, está me falando que caso a pessoa que pediu a justiça gratuita ganhe o processo, quem pode pagar essa conta é o outro lado. Exatamente, é muito legítimo isso, porque se a Constituição garante, ao menos economicamente favorecido, essa justiça gratuita,
também não é justo que o Estado custeie para a parte que não tem essa necessidade. Então, o que é a regra processual? Quem perde a causa paga as custas processuais. Então, se o Estado custeou para a parte que necessita dessa perícia e no final fica provado que a razão estava com a parte que requereu essa prova técnica, mais que justo que essa parte ela reembolse o Estado, né, desse valor que ele pagou, que ele custeou para a parte menos econômica favorecida. E existem mobilizações, assim, para tentar, porque até que esse projeto seja aprovado e para que alguma coisa aconteça, né, para que ande um pouco esses processos e o perito receba por isso, como todos os outros envolvidos num processo. Existe já alguma coisa que vem sendo feita pelo CREA? Sim. Outros parceiros? Olha, inicialmente, quando nós abraçamos nessa causa, vamos dizer assim, nós fizemos uma reunião pública que participou a OAB, a Defensoria Pública, Movimento Familiar, um padre esteve lá participando também, outras entidades, e inclusive o deputado, autor do projeto, é Leonardo Moreira, e ficou claro ali que tinha o interesse de fazer, de implementações nesse sentido. Então, por exemplo, nós podemos pedir audiência pública, manifestar no processo, entrar no site da Assembleia, opinar, lá tem inclusive um espaço aí já disponibilizado para o cidadão, optar pelo apoio ao projeto, entendeu? Chamar as associações do seu município para mobilizar. E mais do que isso, o cidadão deve procurar o seu deputado, que o representa, ele votou nele. Isso é importante, né? Chamar o deputado e dizer para ele, olha, você vai, eu apoio esse projeto. E o deputado claramente vai fazer, porque ele está ali para representar o povo que votou, quer dizer, que acreditou que ali ele estaria representando, né, naquela casa legislativa. Então, tanto o CREA, hoje ele faz um trabalho o juiz pede, o CREA indica alguém, né? Tem essa preocupação de que esse processo tem que andar, mas a própria sociedade, quando o assunto aí é o projeto que está lá em tramitação, participar, né? Cobrar, correr atrás, porque é uma situação que vai ajudar o perito, né? Ele vai trabalhar se sentindo valorizado, né? Mas a sociedade principalmente vai ganhar com isso, né? 100 mil processos é muito processo. Certamente, e se existe esse problema social, que eu vou tratar assim, é culpa nossa, da sociedade. Não é do judiciário, não é do Estado só. Então, se a sociedade não se unir dessa forma, seja CREA Minas, Ministério Público Estadual, Federal, AGU, Judiciário, se não unir forças e criar ações para aprovar esse projeto de lei, por exemplo, especificamente que a gente está falando, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, a sociedade ela tem que se mobilizar mesmo e dizer, olha, eu quero fazer, eu quero aprovar, eu estou apoiando o projeto. Fátima, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu? Pelos esclarecimentos e volte mais vezes. Sim, muito obrigada. Pois é, gente. No próximo bloco você vai ver por que é tão importante o descarte correto do chamado lixo eletrônico. Eu volto já. Inovar na busca de transformações. Planejar. Desenvolver possibilidades. Executar. Multiplicar sonhos e construir novas realidades. A engenharia é a realização de tudo que imaginamos, até mesmo nas coisas mais simples. CREA Minas. Avançar com visão do futuro. O seu bem-estar é o que importa pra gente. O futuro é o nosso presente. Pra você prosperar em todo o Brasil, o profissional do CREA pode contar com a mútua pra sua vida melhorar. O caminho mais seguro entre você e o seu futuro começa na mútua, é só se associar. Mutual. Quem pensa diferente merece uma instituição financeira diferente. Como o Sicoob, por exemplo, que tem tudo que um banco tem, só que com muito mais vantagens. Já somos mais de 2 milhões de associados. O associado é dono e participa dos resultados. Conta com mais de 2.000 pontos de atendimento em todo o Brasil. A cada dia, mais pessoas preferem o Sicoob. Pense diferente você também. Faça parte do Sicoob.
Celulares, baterias, aparelhos de som, TV, com tanta oferta, os eletroeletrônicos são descartados cada vez mais cedo, né? Mas você se preocupa com esta destinação ou joga tudo no lixo doméstico mesmo? Muita gente não sabe, mas todo esse material que polui o meio ambiente e causa danos à saúde pode e deve ser reutilizado ou reciclado. O que falta é uma mudança de conceitos sobre o que é lixo e, claro, mais informação e locais de coleta. Da geladeira à máquina de lavar, do celular ao ar-condicionado, do tablet a diferentes baterias. Milhares desses eletrônicos são produzidos e vendidos todos os dias no mundo inteiro. E basta algum simples defeito para serem trocados por outros produtos novos, quase na mesma velocidade em que a tecnologia vai avançando. Resultado, pilhas e pilhas de sucatas. A preocupação, um aparelho descartado de forma irregular traz sérios danos ao meio ambiente. O computador, por exemplo, uma máquina desta é composta de chumbo, cádmio, mercúrio, cobalto. Poluem o solo e os lençóis freáticos. Para o ser humano, esses materiais podem provocar sérios danos à saúde, como distúrbios neurológicos, baixa imunológica do corpo, irritabilidade e até depressão. Segundo a ONU, o lixo eletrônico cresce atualmente 3 vezes mais que o convencional. Em 2014, 1.000 toneladas dos resíduos devem ser produzidos no Brasil. Por isso, a sociedade moderna vive um dilema. O desenvolvimento tecnológico é essencial, mas o que fazer com o que, a princípio, não tem mais utilidade? A resposta pode estar em 3 palavras: reduzir, reutilizar, reciclar. Iniciativas regionais merecem destaque nesse caminho para o descarte correto. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, esta empresa faz a triagem de computadores que não são mais utilizados. As peças são separadas e podem ser recuperadas. Algumas são repassadas até para outros países, um setor que tem muito potencial para crescer. Em média, 50 toneladas de equipamentos chegam aqui todos os meses. Computador, celular que funciona ainda, mas não tira foto, não entra na internet, o pessoal não quer mais. A mesma coisa computador, que não roda programas mais novos. E então chega das mais variadas formas, né? Equipamento de som também, muito antigo, telas, televisões hoje, televisão e monitor, a maioria chega funcionando ainda. TV de tubo e monitor de tubo. Para Ricardo, ainda é preciso solucionar alguns problemas. O descarte incorreto desse tipo de lixo é cultural. Faltam políticas e campanhas para conscientizar a população e mostrar que é possível reutilizar os eletrônicos. Observando isso, ele resolveu montar o centro de reaproveitamento. Porque você não pode mandar para o aterro, a prefeitura não recolhe. O ferro velho não compra isso, então às vezes compra, tira uma parte, mas joga o resto que não interessa fora. Então a proposta nossa é justamente de dar destino para todo tipo de resíduo. Essa ideia só é mantida com parceiros. Funciona assim: coletores de resíduos estão espalhados em vários pontos da cidade. Nesta associação, os funcionários participam da campanha há 3 anos. Posso dizer sim, foi positivo, as pessoas se interessaram, tiveram curiosidade, participaram do descarte, mas como eu disse, é pontual, né? A gente precisa de uma ação um pouco mais abrangente, mas sim, dentro do nosso papel nós conseguimos atingir um objetivo. A reutilização se faz com ações. Na base de toda essa estrutura, a formação de novos multiplicadores do conhecimento. No Centro Mineiro de Referência em Resíduos, por exemplo, um curso é voltado para pessoas a partir dos 16 anos de idade, para mostrar que todo lixo eletrônico pode ganhar uma nova vida. No projeto 3Rs PCs, os estudantes aprendem a fazer a reutilização das máquinas. Computadores considerados fora de linha são remontados por eles. Ao final, são doados para instituições e pessoas carentes. Segundo o professor, uma boa iniciativa para reformular a ideia do que realmente é lixo. Lixo que a gente produz em casa é bem pouco. Se a gente for analisar, a maioria do que a gente gasta em casa pode ser reutilizado, reciclado. E é aí que a gente tem que pensar individualmente o que cada um pode fazer para contribuir com essa minimização desse problema, tá? Que realmente está se tornando um problema muito sério.
hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.